Começou! Hoje a gente vai falar sobre o conjunto da obra, ou dicas raras sobre armações de óculos, aquelas dicas que a gente não encontra por aí e que fazem toda a diferença na hora de escolher as armações de óculos. Eu sou o Dr. Fausto Stangler, oftalmologista em Porto Alegre, e aqui eu falo sobre as dúvidas que eu percebo no meu consultório e que eu explico no consultório, mas muitas vezes não dá tempo de explicar tudo no consultório e a gente passa essa informação, então, dessa forma, para que isso atinja mais pessoas. É como se tivesse sentado na minha frente e eu vou te explicar aquilo que eu explicaria no meu consultório se a gente tivesse acabado de fazer uma consulta sobre óculos e eu fosse te falar sobre as armações de óculos, como escolher uma armação adequada para que o resultado seja bom. Tá? Então, se tu não tem problema de visão, se tu não usa óculos, se tu não conhece ninguém que usa óculos, nunca teve problema com armações de óculos, então esse vídeo aqui não é para ti, não tem nenhum problema, passa para o próximo. Agora, se tu é meu paciente, se tu usa óculos ou tem uma receita de óculos, ou vai começar a usar óculos, ou já usa, vai trocar de óculos, ou conhece alguém que usa óculos, que já teve problema com armações de óculos, então fica aqui nos próximos minutos que esse vídeo é para ti. E essa informação vai fazer muito sentido para quem usa óculos e vai ter que trocar de armação, tá? Então, nos próximos minutos eu vou explicar sobre isso, e eu diria assim que o teu eu do futuro vai te agradecer por ter ficado aqui esses minutinhos assistindo esse vídeo e aprendendo essas informações sobre armações de óculos, tá? Então, vamos lá. O que é a ideia? Eu preciso apresentar aqui quatro conceitos principais aqui sobre o aro, sobre, vamos dizer assim, os tipos de aro que tem, sobre a montagem da armação, sobre as medidas da armação e sobre vamos dizer assim, a personalidade da armação. São 4 informações importantes que eu vou comentar aqui. E para a gente fazer isso de uma maneira mais didática e mais fácil, eu vou colocar aqui um slide que eu uso para as aulas dos residentes, quando eu explico esse assunto no curso de ótica e refração, que eu sou responsável no banco de olhos, para os residentes, futuros oftalmologistas, e eu vou passar resumidamente essas informações aqui para ti também. Tá? Então, quando a gente fala de armação, a gente tem que entender que partes que existem na armação. Então, esse aqui é um desenho esquemático dizendo que esse aqui, na verdade, é o que a gente chama de aro. São 2 aros, né? O olho direito e o olho esquerdo. E entre os aros eu vou ter a ponte, que é essa parte aqui, e ao lado de cada aro eu vou ter as hastes, que é onde vai ficar preso na orelha. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre cada uma delas, tá? Deixa eu começar falando aqui do aro. Então, vamos lá, deixa eu colocar aqui, ó. O aro. Ver se o tamanho tá bom. Vou colocar uma caneta um pouquinho mais grossa, aí vai ficar mais legal. Então, o aro. E aí é importante entender que a gente pode ter 3 tipos de aro. Uma delas é o aro inteiro, como a minha armação aqui, ela tem o aro inteiro. E esse aro inteiro ele pode ser de metal ou de acetato. Já vamos falar sobre isso, tá? Além de ser o aro inteiro, eu posso ter armação com chamado fio de nylon, ou meia armação, e ainda eu posso ter a chamada armação de 3 peças, que é a armação de parafuso, né? Então vamos lá. A armação de aro inteiro, ela pode ser de metal ou de acetato. E qual é a diferença? A diferença é que o metal ele consegue fazer uma borda bem mais fina do que o acetato, e o acetato ele vai ter um aro bem mais presente, mais marcante, tá? Se eu conseguisse olhar onde é o encaixe da lente no aro, isso forma uma espécie de sulco, a lente encaixa no aro. Então, se eu fizer esse encaixe, seria mais ou menos assim. O aro e a lente, deixa eu trocar de cor aqui, a lente ela vai encaixada assim. E aí nós temos uma questão importante. As lentes positivas da hipermetropia, elas têm as bordas finas e o centro da lente grosso. Então ela forma mais ou menos um desenho de lente assim. As lentes negativas da miopia e do astigmatismo, elas têm o centro fino e as bordas grossas, então ela forma um desenho mais ou menos assim. E aí o que acontece? Quando eu tenho uma armação fininha de metal,
eu consigo aproveitar melhor essa finura, essa fineza, com uma lente positiva de hipermetropia, que ela encaixa super bem e fica fininha. A armação de acetato, ela geralmente ela é mais grossa, vamos dizer que ela fosse assim, né? Então eu consigo colocar aqui nessa armação uma lente de bordas espessas sem que isso apareça. Então, tende a disfarçar melhor a espessura de uma lente da miopia com uma borda de aro inteiro de acetato. Vamos dizer assim, a lente não vai ser tão grossa quanto a armação. Disfarça melhor. Tá? E ao contrário, se eu pegar uma armação de metal muito fininha e colocar uma lente de borda grossa, as bordas da lente vão passar da armação. E eu vou ter a sensação de uma lente muito grossa, quando na verdade eu estou usando uma armação muito fina. Parece que a lente está errada, mas é a armação que está inadequada aqui. Faz sentido? Então, escolher o tipo de aro conforme o tipo de lente e de grau faz toda a diferença. Tá? O segundo conceito que a gente tem que ter aqui é em relação ao fio de nylon. A parte de cima é igual, mas a parte de baixo ela é um fio de nylon. E aí o que acontece? No fio de nylon eu vou fazer um encaixe da lente em volta do fio. Assim, né? Em volta do fio. De maneira que, para lentes de bordas finas, eu vou ter o fio aqui, e a lente de bordas grossas, eu consigo escavar ela e ela vai ter a mesma espessura, não vai mudar nada. O único porém que eu tenho que controlar é que qualquer espessura vai ser maior do que um fio de nylon. Então, se eu pegar uma lente, por algum motivo ela tem uma borda mais grossa, ela vai ser muito mais grossa que o fio de nylon. Agora, se ela tem a borda fininha, o fio de nylon ele deixa a lente mais invisível, uma opção estética muito boa, tá? Eu sou um bom desenhista, eu acho. Eu consigo desenhar bem aqui. Por outro lado, ó, quando eu tenho uma lente, aqui o mesmo fio de nylon, mas quando eu tenho uma lente positiva, eu não consigo encaixar ela se ela tiver fininha. Aí eu vou ter que, deixa aqui, ó. Eu vou ter que, na verdade, fazer isso e aumentar a espessura da lente para que ela encaixe. Então, para uma lente de hipermetropia, ou uma lente positiva, a armação de fio de nylon já não é mais indicada, ou não é tão indicada, ela vai ficar mais grossa do que deveria. Então não é nenhuma questão de material da lente, nada, é uma questão de como que eu vou encaixar essa lente na armação. Então, a armação de fio de nylon é muito boa para miopias baixas, em que eu vou ter uma lente fina. E tão fina quanto um fio de nylon, aí sim é legal, tá? E o terceiro tipo de aro é o que a gente chama de 3 peças. E ele é de 3 peças porque, na verdade, eu tenho uma haste, aí eu vou ter a lente aqui, um parafuso ali, a ponte, o outro parafuso e o outro parafuso da haste. Então, uma peça, 2 peças, 3 peças. É por isso que ela é chamada de 3 peças. O grande porém aqui está justamente no parafuso. Eu vou ter que fazer um material de alta resistência para que eu consiga colocar o parafuso ali e apertar com força sem que a lente rasgue. Então eu preciso de materiais inquebráveis. Por exemplo, o Trivex, por exemplo, se usa também o policarbonato. Aí eu consigo ter uma, vamos dizer assim, uma pressão suficiente para que ela não fique toda solta. Senão eu vou ter que fazer uma lente muito grossa para conseguir dar pressão, acaba não ficando legal. Então eu preciso de materiais especiais para fazer lentes de armações de parafuso. Então eu tenho que fazer uma, vamos dizer assim, uma combinação entre o tipo de lente, que é derivado do tipo de grau, e o tipo de armação, tá? Por fim, uma indicação não muito boa das armações de parafuso são os astigmatismos, que eu tenho um eixo, porque esse eixo ele vai ser colocado na lente exatamente na posição que tem que ser. E se o parafuso solta e a lente dança, aí o meu eixo dança, minha visão cai também. Então ela é muito boa para miopia, boa também para hipermetropia, mas não é tão boa para astigmatismo. Principalmente quanto mais alto o grau, menos indicada ela fica. Tá? Em relação ao aro, pelo tipo de aro, e em relação ao aro, vou botar aqui, ó, pelo tamanho do aro. E aí eu tenho 3 condições. Ou eu posso ter um aro com tamanho pequeno, que tem 2 motivos que eu posso indicar um aro pequeno, ou eu posso ter um aro grande, que tem uma grande indicação para esse tipo de armação, ou eu tenho todas as outras, que aí tanto faz, tá? Quando é que eu vou indicar um aro pequeno? Aqueles pequenininhos e estreitinhos,
que são tipo óculos do vovô e da vovó, funcionam muito bem para aqueles pacientes, para aquelas pessoas que têm grau de perto e que para longe não precisa de óculos, tem que tirar os óculos. Imagina um óculos grande assim, eu vou ter que ficar tirando, não fica legal. Então a gente normalmente usa armações pequenininhas, em que eu consigo colocar aqui e dar aquela olhadinha por cima. Claro que isso aqui já ganha uns 5 anos de vida só de fazer essa careta aqui. Mas é uma opção muito prática para quem quer usar um óculos só para perto. Não deve fazer uma armação grande, porque ficar tirando toda hora não fica legal, tá? O segundo tipo de aro pequeno é um aro que eu vou ter ele bem pequenininho, tipo, a gente chama tipo John Lennon, né? Em que eu vou ter todo o tamanho da armação, não só estreita de altura, mas estreita de largura também, toda a armação pequenininha. Por um princípio muito simples. Simples. Quanto menor, mais fino, mais leve. Então, para altos graus, eu preciso de armações muito pequenas. Se eu fizer um alto grau numa armação grande, a lente vai ficar grossa e pesada. Se eu cortar isso toda a beirada e ficar só com o centro, ela vai ficar muito mais fina, tá? Então comparem a diferença, por exemplo, da minha, que é uma armação grande, para essa, que é uma armação extremamente pequena. Olha só a diferença de tamanho, tá? Não sei se dá para ver aqui, deixa eu botar em tela cheia, olha só. Aqui uma armação grande e aqui uma armação pequena. Olha só a diferença de tamanho, tá? Essa armação pequena, ela tem em torno de 10, 12 graus, muito mais do que na minha armação, que é uma armação convencional, tem 3, 4 graus. E armações grandes, quando é que a gente usa? Quando eu quero ter uma altura da lente muito grande. Que eu preciso ter uma altura muito grande. Principalmente naquelas situações em que eu vou ter o grau de longe e o grau de perto, os multifocais. Quanto mais alto, mais confortável para quem vai fazer multifocal. Então, se for escolher se está usando uma receita de multifocal e ficar em dúvida entre duas armações, quanto maior, melhor. Essa é a regra geral para o tamanho das armações. Tá? Então a gente já sabe o formato e o tamanho do aro. Além disso, a segunda parte das armações é a ponte, que é essa parte aqui no meio. Deixa eu colocar aqui. Ponte, que é o que liga os dois aros. E a ponte eu tenho basicamente de dois tipos: as plaquetas e a ponte anatômica. As plaquetas, elas têm uma grande vantagem, mas uma desvantagem. Como elas são pequenininhas, é como se fosse um salto alto que aperta toda a pressão num ponto só. Então ali vai começar a marcar o nariz, e para aquelas pessoas que têm a pele do nariz mais frágil, vai começar a ficar aquele afundamento que muitas vezes é feio no nariz, tá? E aí a gente usa uma ponte anatômica que distribui esse peso todo o nariz e não forma esse sulco tão presente. Então muitas vezes não é que a lente é pesada ou que o grau é pesado, os óculos são pesados, na verdade é que todo o peso, por mais leve que seja, está num ponto só e ali vai marcar, vai afundar. Então isso depende muitas vezes da pele do nariz, não só do conjunto da obra, tá? Mas adequar essas duas coisas é importante, daí uma ponte anatômica vai ficar melhor. Agora, as plaquetas têm uma vantagem, porque se eu aperto as plaquetas, eu faço a armação subir. E se eu abro as plaquetas, eu faço a armação descer. E eu consigo mudar um pouco a altura da armação, eu tenho mais recursos de regulagem. Isso é importante, a gente vai falar sobre isso ali na frente. Tá? Então, sobre a ponte, eu preciso só saber que tipo de ponte que é. Anatômica, que ela tem menos pressão, marca menos. E plaquetas, que tem mais recursos de regulagem. E a terceira parte importante da armação é a haste. E a haste tem duas coisas importantes. Uma que é a ponteira e outra que é o ângulo, que está aqui na frente. Deixa eu colocar aqui do lado. A ponteira nada mais é do que a forma como a armação vai se encaixar no osso atrás da orelha. Então ela tem que ter uma certa pressão para que quando eu baixo a cabeça, esses óculos não escorreguem e caiam. Por outro lado, se eu vou fazer um óculos de botar e tirar o tempo todo, com uma visão simples só para perto, ela não deve ter uma ponteira firme, ela deve ter uma ponteira reta, que daí eu consigo colocar e tirar eles, inclusive fazer o jogo que eu quero no óculos só para perto. Então, depende do tipo de uso. Se eu quero um óculos de botar e tirar, ele tem que ser reto, ou com a ponteira aberta. Se eu quero uma armação firme para que eu possa ter um movimento que ela não escorregue, ele tem que ter uma ponteira fechada, que faça pressão. Tá? E ela pode ser fechada contra o osso, ou ela pode ser fechada ou enroscada atrás da orelha, né? São as duas maneiras. E a segunda coisa que é chamada de ângulo, e isso aqui é um diferencial importante para quem vai fazer óculos multifocal.
Se eu pegar uma armação de óculos e olhar ela, a gente tem a impressão de que a haste, deixa eu botar em tela cheia aqui, a haste tem que ser reta com o vidro, e olha como não é. Ó, existe uma certa inclinação da haste em relação à lente, existe esse ângulo aqui. E isso é chamado de ângulo pantoscópico. A gente imagina que as armações e os vidros têm que ser retos, quando na verdade eles têm que ser ligeiramente cravados no rosto. Então, porque a gente vai usar os óculos um pouco para frente e um pouco para o chão. Então, na metade do caminho é que deve ser a posição do vidro. Assim. E aí eu vou ajustar isso na orelha. Então, se eu colocar o vidro reto, essa haste teria que estar reta. Na verdade, ele está com a inclinação adequada aqui. Essa leve inclinação, em torno de 10 graus, é a inclinação do ângulo pantoscópico. Tá? Então, sobre hastes, é basicamente isso aí que a gente precisa saber. E aí eu vou ter aqui, ó, vamos lá, as partes importantes da armação. O aro, a ponte e a haste. No aro, eu preciso saber qual é o formato do aro, vamos dizer assim, o material de que ele é feito, se ele é aro inteiro, se ele é fio de nylon ou se ele é de 3 peças. E o aro inteiro, se ele é de acetato ou se ele é de metal. Na ponte, eu preciso saber, do aro, eu preciso saber também o tamanho. Em alguns casos eu vou querer tamanhos pequenos e em outros casos eu vou querer tamanhos grandes, de altura principalmente. Nos demais casos é livre. Sobre a ponte, eu preciso saber que tipo de ponte em relação disso com o nariz, se é ponte anatômica ou se é de plaquetas. E sobre a haste, eu preciso saber sobre a ponteira e sobre a inclinação, sobre o ângulo que ela forma com o ar. Isso é sobre as partes da armação, tá? Essa é uma coisa importante. Agora, a armação bem posicionada no rosto não é a garantia de sucesso. Tem uma segunda coisa importante, que é o que a gente chama de montagem, ou o bloco da armação. Deixa eu colocar esse slide aqui, ó. Só para a gente entender. Opa, aqui. Toda a lente ela é feita num bloco, ela vem grande da fábrica, e no centro dessa lente, como se fosse uma mira de revólver ou de arma, né, uma mira central, exatamente nesse centro é que vai estar o grau. Tudo em volta não é tão bom assim. O ponto central é que tem o ponto do grau. Então, exatamente na frente do olho é que tem que estar o centro do bloco. E os blocos têm de vários tamanhos. Eu posso ter blocos grandes, pequenos ou médios. Vamos desenhar um bloco médio e um bloco pequenininho aqui. Aqui, quando eu for montar isso no rosto de uma pessoa, se eu pegar, por exemplo, um bloco que tem exatamente o tamanho da armação, aqui, ó, deixa eu mudar a cor. Deixa eu pegar uma cor laranja. Não, laranja, azul. Se eu pegar aqui, ó, esse bloco aqui, o centro dele, ele não está exatamente sobre o centro do olho. Isso é um dos grandes problemas na hora de fazer as lentes. Então a armação está boa, mas a lente está boa, mas a lente na armação não está boa. O centro óptico está fora do centro do olho. E a gente está olhando por fora da lente, por fora do grau, vamos dizer assim, por fora do centro óptico. Tá? Então, nesse caso aqui, o ideal é pegar justamente um bloco maior para que eu possa ter esse centro exatamente no centro do olho. Então eu posso ter um deslocamento. Aqui eu fiz o desenho, mas eu não mostrei, né? Eu preciso pegar um grau maior aqui. Deixa eu desenhar de novo. Então eu preciso pegar aqui um grau maior e fazer esse centro ficar exatamente, se eu fosse um bom desenhista, né? Olha aí, exatamente no centro do olho. Tá? Se esse centro está montado muito alto, isso às vezes acontece porque o bloco está inadequado, ou às vezes isso acontece porque eles colocam a gente lá para tirar as medidas e faz lá a cabeça e tal, e vem com o aparelho e mede. Se eu ficar assim, eles vão colocar exatamente ali no centro o meu grau, e eu vou ter que seguir usando a minha cabeça assim. Então aquela situação em que ou é uma pessoa humilde, né, mas geralmente é aquela cara de bravo, que tem que abaixar a cabeça para ficar olhando, aí começa a doer o pescoço. Ou se na hora que eles me pegarem, botar o aparelho e fizer assim, quando eles tirarem a medida, eu vou ter que sair usando assim, que nem o rei olhando o povo lá embaixo. Só que isso também incomoda o pescoço. Então, na hora de tirar as medidas, se eu não estou numa posição natural, olhando para o horizonte, a posição em que o grau vai ficar
vai ficar inadequado. Tanto na horizontal quanto na vertical. E isso gera problemas depois, não necessariamente do grau, não necessariamente da armação, mas do conjunto da obra, tá? Então, entender como é que funciona o bloco e como é que fica o centro da lente alinhado com o centro da visão é importante para que a gente consiga usar os óculos da maneira correta. Então, quando a gente volta para a conferência dos óculos no oftalmologista, uma das coisas que o oftalmologista vai fazer é medir se o centro da lente está exatamente na frente do centro do olho. E aí existem algumas marcações, eu não sei se dá para ver aqui nessa lente, alguns pontinhos brancos ali que eu coloquei. Essa é uma das formas de fazer as marcações, tá? Essa aqui é uma lente multifocal, em que ela tem a parte de cima para longe, a parte de baixo para perto. E é uma divisória invisível que a gente consegue marcar no consultório. Então, quando a gente pega os óculos das pessoas e olha contra a luz, a gente não está olhando se está limpo ou se está sujo. A gente está olhando as marcações que são quase invisíveis, sabendo onde elas estão, a gente localiza, para saber se essa altura está na montagem ou não, tá? Dos multifocais. E tem uma outra coisa importante que eu vou aproveitar aqui a viagem, vamos dizer assim, e vou colocar, que são as medidas da armação. Então, às vezes a gente tem uma armação que a gente já tem em casa, ou já experimentou e gostou, e quer alguma armação parecida, e vai pelo modelo. Mas toda armação ela tem um tamanho que a gente tem que considerar. Eu já falei aqui do bloco, né? O tamanho do bloco para ficar com o centro do olho. Mas a armação ela tem a medida do aro. Então essa aqui, ó, deixa eu mudar a cor que eu gosto mais do vermelho. Essa medida aqui é uma das medidas que tem na armação. Essa aqui, no caso, tem 53 desse lado e mais 53 desse lado. Então eu vou ter 53 mais 53, vai dar 106. E essa outra medida aqui de 16 é a medida da ponte, é esse espaço aqui. Então eu vou ter 106 mais 16, dá 12, vai 1, dá 2, 122. Essa é a largura total do rosto, vamos dizer assim, é igual a 53 mais 56, 53 mais 16, 122. Essa é a largura da armação. Então, se essa armação ficou boa no meu rosto, eu vou olhar qual é a medida dessa armação e vou procurar outras com a mesma medida. Por exemplo, essa ali era 53 com 16 com 130. Esse 130 é a medida da haste. Tá? Então, toda a armação ela tem essas três medidas, 53 por 16 por 130. Essa outra aqui é 54 por 18 por 145. Eu já sei que é uma armação maior para um rosto maior, para uma pessoa maior. E onde é que fica essa... Como é que eu vou saber a medida da minha armação? Duas maneiras. Se é uma armação 0 km, na própria lente eu vou ter ali, ó, 54 por 18 por 145. Essa é a medida dessa armação aqui. Então eu vou procurar uma outra armação com o mesmo tamanho, 54 por 18 por 145, ou 16 por 145, alguma coisa assim. Tá? Mas eu não vou pegar uma armação de 52 por 14 por 130, que ela vai ser pequena. Aí eu consigo escolher uma armação de mais ou menos o mesmo tamanho. Tá? E sabendo que ela tem 54 aqui, a gente pode estimar que ela vai ter a altura que ela vai ter, enfim, mas essa é a medida que a gente toma como referência, tá? Elas estão nas lentes de uma armação de fábrica, mas elas estão na haste de todas as armações. Deixa eu colocar em tela cheia aqui, ó, essa armação aqui, não sei se vai aparecer, mas elas têm os numerozinhos ali, ó, ela vai ficar dando foco em mim, né? Talvez aqui já dê. Essa aqui, 55 por 18 por 145. Vamos ver se eu consigo colocar o foco ali. Toda armação tem. O único problema é que para eu ver a minha própria medida, eu tenho que botar meus óculos, aí fica difícil, né? Então alguém pode ver para a gente. Mas elas têm. E aí eu vou saber o tamanho da minha armação, tá? Então essas são as medidas da armação, pouca gente sabe disso, e essa é uma informação relevante, tá? E por fim, aí sim nós vamos entrar naquilo que eu chamo de o conjunto da obra. Então eu já falei, deixa eu colocar aqui, ó, eu já falei sobre as partes da armação, o bloco ou a montagem, né? As medidas do tamanho da armação, e por fim nós vamos falar vamos dizer assim, do estilo. E o estilo basicamente tem a ver com o formato e com a personalidade, tá?
da armação, que é isso aqui. Ó. Ah, o formato tem a ver com o formato do rosto, um formato que combina. Então tem aquela armação do formato aviador, que é um formato de gota, tem a armação mais quadrada, tem a armação mais arredondada, triangular, estrelinha, gatinho. Tem vários formatos. Isso aí existem algumas. Isso é mais uma questão de gosto. Então, geralmente, para rosto quadrado, armações mais redondas. Para rostos arredondados, armações mais quadradas. Mas não é uma regra, é uma questão de estilo. Tá? E além disso, uma vez que eu acho o estilo que combina com o rosto, aí eu vou escolher uma personalidade da armação como um elemento visual a mais. Então, eu, sem óculos, eu tenho uma aparência. Eu com óculos, com óculos marcante, eu tenho uma outra personalidade. Muda um pouco com um elemento visual do rosto. E aí tem gente que prefere armações com mais personalidade, com aro marcante, como esse aqui, que vai construir um elemento a mais no rosto. E tem gente que prefere armações mais discretas, de 3 peças, ou da cor da pele, para que isso seja menos percebido como um aro. E aí é uma questão de gosto também. Tá? Então, aí eu vou ter... com isso, é isso que eu chamo de conjunto da obra. O formato, do que é feita a armação, o tamanho dela, o tamanho da armação inteira, não só do aro, mas da armação inteira. Mas como o bloco está montado na frente do olho, como o grau está montado na frente do olho, e o estilo ou a personalidade da armação. Esse é o conjunto da obra. Então, quando a gente dá uma receita no consultório, a receita deve ser feita para que respeite todos esses outros elementos, além da prescrição. Tá? A gente tem que cuidar o material de que a lente é feita, o desenho do grau em torno da lente, no bloco, o formato da armação, a posição da armação no rosto e a posição do grau na armação no rosto de cada um. E isso como um elemento visual. Então é muito mais do que uma simples receita. E sempre que a gente tem dificuldades de uso dos óculos, pode estar relacionado com a receita, mas pode estar relacionado com a maneira como esse grau foi colocado na lente, a maneira como essa lente foi colocada na armação e a maneira como essa armação está posicionada no rosto. Esse é o conjunto da obra, tá? Bom, essa é a informação que eu tinha para hoje. Eu espero que isso tenha sido útil para ti. Se não foi, peço perdão. Mas se essa informação foi útil, eu gostaria de receber um retorno, um feedback. Isso pode ser dado na forma de um joinha, de uma curtida no vídeo. Curtir o vídeo é um pagamento gratuito que eu recebo por dar esse tipo de informação, se tu considerar que ela foi útil para ti, tá? Isso traz duas vantagens. Primeiro, é um pagamento e eu fico bastante contente de receber um joinha, eu ia achar bem legal de ganhar mesmo. E segundo, o algoritmo da plataforma do vídeo vai entender que tipo de conteúdo é legal para ti e vai te mostrar outros conteúdos relevantes, então tem vantagens para ti também, tá? E aí sim eu faço um pedido, se essa informação foi útil para ti, provavelmente vai ser útil para mais alguém que tu conhece, e se tu quiser passar esse vídeo para essa pessoa, eu vou ficar bastante agradecido. Eu entendo que conhecimento não ocupa espaço, então a ideia é justamente divulgar essas informações, e eu acho que gentileza gera gentileza, então se eu pude te ajudar, espero que tu possa ajudar outras pessoas, e aí eu te peço para compartilhar esse vídeo, tá bom? E por fim, agora sim, eu vou fazer um pedido pessoal meu. Nessa página, nesse vídeo, embaixo deve ter um link para um cadastro. E esse é um cadastro meu, pessoal, dos meus pacientes e de algumas pessoas interessadas nesse tipo de conteúdo, direto do consultório. As explicações que eu dou dentro do consultório, tiradas do consultório para poder ajudar mais pessoas. Então, se tu quiser receber outras informações desse tipo, eu comunico lá para quem está cadastrado, quem está no meu cadastro, e aí passa a receber essas informações também. Então, por hoje é isso, tá bom? Clica no link, te cadastra. Um abração. Tchau, tchau.